Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor com um bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a nossa palavra do dia dizendo antes da morte dele. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, vou ler versículo 15 e depois 19. Dizem assim: E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Hoje é 24 de fevereiro de 2022. Santo, justo, perfeito Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento essa pessoa que me ouve, a família dessa pessoa, resolve as causas, a minha família também, a minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título dizendo antes da morte dele. E pelo texto base que eu li aqui, você, a senhora, o Senhor, já percebeu que estou falando de Jesus, nosso grande mestre, nosso Salvador. Jesus tinha muito desejo daquele encontro especial com seus discípulos. Aquele encontro foi forte, pois foi antes da morte dele. Você imaginou alguém ficar sabendo que horas depois seria assassinado? Foi o caso de Jesus. Jesus passou por essa pressão psicológica. Jesus sofreu em todas as áreas, gente. Jesus deixou um conselho ali naquele momento, naquela ceia especial. Jesus estava ali participando da última Páscoa. Era aquele ritual que os israelitas eles faziam, e ele estava também já instituindo a Santa Ceia, ou seja, ali seria a primeira Santa Ceia. E Jesus deixou, como dizia, um conselho para nós, deixou também para os discípulos, e isso serve para nós também, que foi o conselho de lembrar dele naquele momento especial. Ele diz assim, versículo 19, fazer isto em memória, ou seja, lembre-se de mim todas as vezes que vocês se reunirem para participarem desse cerimonial. Aí eu fiquei pensando, atualmente, como é que nós cristãos estamos participando desta Santa Ceia? Será que a gente está realmente lembrando do sacrifício, da morte de Jesus, do pão que ele exemplificou ali como sendo seu próprio corpo? E quando ele rasga aquele pão, parte, divide com os discípulos, era o seu próprio corpo em sofrimento, em dor, que seria dado para nos salvar? Será que a gente está assim hoje? Eu me lembro que quando eu era criança, na minha infância, esses cultos de Santa Ceia, meu Deus, era uma coisa, parecia que era uma festa de final de ano. A comissão do círculo de oração, aquelas irmãs, tudo vestidos branquinhos, até os obreiros, os ministrantes, os pastores, evangelistas, presbíteros em cima dos púlpitos, estavam todos de paletó branco, de cor branca, terno branco. Aliás, hoje, eu não, é sério mesmo, eu nunca mais vi nenhum obreiro de terno branco.
muito menos em Santa Ceia. Claro que isso aí é apenas isso não é um símbolo de santidade. Eu estou falando apenas para você ter uma ideia como a coisa era na mente dos cristãos antigamente, levado a sério esse memorial. É só um exemplo. É claro que isso não tem nada a ver com a santidade. Então Jesus, ele disse que desejou muito comer com os discípulos aquela Páscoa antes da sua morte. Jesus tinha esse interesse. E quando Jesus manda a gente lembrar, fazer, participar desse cerimonial em memória dele, é para lembrar do seu sofrimento. Isaías, capítulo 53, é muito conhecido, versículo 3 diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Foi desprezado. O versículo 5 diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Versículo 5 de Isaías 53. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. É lembrar-se de Jesus nesse ato da Santa Ceia, nesse sentido também, do sofrimento, da dor que ele passou por nós. Não é simplesmente comer um pedaço de pão que foi fabricado na padaria, mas que depois da oração, daquela consagração ali, é representando o corpo de Cristo, e tomar um pouquinho de suco de uva, representando o sangue de Jesus, como se fosse uma coisa comum, normal, rotineira, mensal. Não, é para lembrarmos do sofrimento de Jesus. O salmista no Salmo 22, versículo 6, retrata Jesus da seguinte forma, era como se fosse uma revelação, era o próprio Jesus falando, vendo seu sofrimento. Versículo 6 diz assim, do Salmos 22, eu sou um verme e não homem. É Jesus, o Messias, dizendo que se considerava um verme e não um ser humano, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Como disse Isaías, ele foi desprezado. Ainda no Salmos 22, versículo 14, ele diz assim, isso é Jesus falando naquela visão profética do salmista, como água me derramei e todos os meus ossos foram desconjuntaram. É claro que os ossos de Jesus não foram quebrados, mas isso fala da fraqueza física que ele estava sentindo. Ele segue e diz, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A gente sabe que Jesus morreu por asfixia, falta de ar, o coração parou. E o salmista aqui no Salmo 22 já via isso de uma forma profética. Eu quero concluir falando palavras de Paulo, quando ele escreve a sua carta, a primeira dele aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 26. Isso é muito citado nas reuniões de Santa Ceias, nas igrejas, quando ele diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quando Jesus fala em todas as vezes que nos reunirmos para cear, a gente faça isso em memória dele, Paulo está dizendo aqui, estaremos também anunciando a morte do Senhor. A memória dele aqui é a morte dele, o sofrimento, a dor, a angústia. É certo que Jesus ressuscitou, graças a Deus, mas que possamos, todas as vezes que formos nos reunir para a Santa Ceia, lembrarmos com o coração contrito, como antigamente na minha infância, onde a Santa Ceia era um culto de clamor, de lágrimas, de dor, de choro, porque quando estávamos ali, lembrávamos da dor ou das dores que Jesus passou, do seu sofrimento. A gente se alegrava ao final porque sabia que Jesus havia ressuscitado, ele ressuscitou. Mas vamos nos lembrar
Como ele disse, faça isso em memória de mim. Lembre-se de Jesus nesse ato, minha irmã, meu irmão, na hora que você estiver comendo o pão e bebendo o vinho, o cálice do Senhor. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.